E aí, o fogo legalizado, ele é legal mesmo? Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Conversa Agro e desde já os convido a nos acompanharem nas principais plataformas de streaming e no YouTube. Olá, tudo bom, gente? Meu nome é Eduardo, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre queimadas legais e é um assunto que é bem difícil hoje no agro, né? E vai tocar os pontos que são mais sensíveis e a gente vai tentar gerar um debate a partir deles. Olá, pessoal, meu nome é Luiz. Hoje a gente vai falar aqui sobre queimadas, aproveitando que no nosso último programa a gente falou sobre a novela Pantanal e pincelou um pouquinho sobre o que está sendo mostrado na novela. Na semana que a gente está gravando, né, a gente está gravando dia 1º de julho, que é o início da, vamos dizer assim, temporada de queimadas no Centro-Oeste, que a gente está no inverno e a temporada de queimadas se estende até o começo da primavera, meio da primavera lá para outubro, e é sobre isso que a gente vai falar. Bom, a gente começa, como o Luiz disse, os meses mais difíceis do ponto de vista de fogo na nossa região aqui, né? Essa época de seca, onde tudo contribui para que uma fagulha de fogo vire um incêndio generalizado, né? A gente tem aqui no nosso ordenamento jurídico aqui, no conjunto de legislações do Brasil, a utilização de fogo como uma medida proibida, né? Na verdade, existem exceções que autorizam o uso de fogo. Nós já fizemos aqui um podcast onde a gente falou sobre a conceituação do que era incêndio, do que era queimada, quando que isso era ilegal, o que decorre disso. Hoje a gente queria falar especificamente sobre aquilo que é a modalidade excessiva, né? Sobre o que o Código Florestal regulamenta como possibilidade de utilização de fogo, especialmente nas práticas agropastoris, né? Bom, antes de especificar essas práticas, assim, essa legalidade, é claro que é bom lembrar que a gente está aqui no Cerrado, por exemplo, a gente não está menosprezando aquilo que o próprio bioma precisa de fogo. Isso a gente já falou em outro podcast, está na nossa página de Instagram, né? Que o Cerrado tem combustão espontânea, a gente tem aí problemas de ordem de ordem biológica e de aspectos de efeitos da natureza também, como raios aí que viram incêndios. A gente não está falando disso. Dentro da prática de queimada legal, a gente recentemente aí teve até uma discussão por uma reportagem que saiu, né? Saiu em alguns portais aí jurídicos, da primeira turma do STJ, entender como legal a queima de palha de cana por usinas, né? O que acontece? Só para fazer um paralelo, naquele julgamento específico, a gente estava falando do Código Florestal passado, tá? Era uma ação civil que tinha como fato originário um momento antes de 2012. E lá, naquele código passado, junto ao código tinha um decreto, existia um decreto de 98 que estabelecia as formas de uso de fogo, né? E lá se abria alguma brecha para o quão extensivo era essa prática agropastoril. Mas desde lá, o entendimento que a gente vem tendo, assim, até em alguns votos do STJ e dos TJs também, é assim, gente, como que uma agroindústria ou grandes produtores rurais aí que tem a utilização de dinheiro, de conhecimento técnico, de toda a tecnologia envolvida, ainda está se utilizando de um método arcaico da utilização de fogo? Nós vamos chegar um pouco nessa discussão, né? Mas é interessante hoje saber que o fogo é de uso proibido com medidas de exceção. Essa exceção, eu vou ler especificamente aqui, que consta no artigo 38 do Código Florestal, no inciso 1. É o Código Florestal atual de 2012. Não o que foi utilizado como julgamento, como parâmetro no STJ. Não, o de 2012. Que é proibido o uso de fogo na vegetação, exceto nas seguintes situações: em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo em práticas agropastoris ou florestais, mediante prévia aprovação do órgão estadual ambiental competente do CISNAMA para cada imóvel ou de forma regionalizada, que estabelecerá os critérios de monitoramento
monitoramento e controle. Para a gente, basta a gente falar esse inciso e continua no parágrafo 1º desse mesmo artigo, que é: na situação prevista no inciso 1, o órgão estadual ambiental competente do CISNAMA exigirá que os estudos demandados para o licenciamento da atividade rural contenham planejamento específico sobre o emprego do fogo e de controle dos incêndios. Só para especificar aqui, o CISNAMA é o conjunto de órgãos ambientais, seja a nível federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, que vão regulamentar essas possibilidades de uso de fogo, nesse caso específico desse artigo, seja por meio de licenciamentos ou também de estudo de impacto ambiental. O que acontece? Hoje, o STJ já afirmou entendimento nesse sentido também, de que a competência para que essa queima legalizada de palha, né, na situação aqui agropastoril, especificamente na palha de cana, ela é uma competência municipal. E aí, como a gente já conversou um pouco sobre isso aqui, em tese, você resolve um problema que o município conhece mais a região. Mas também eu entendo, não sei se é da compreensão de vocês também, que isso traz outros problemas, porque o impacto ambiental, o estudo de impacto ambiental, ele vai ficar muito concentrado, mas a gente sabe que o fogo ele pode se estender e levar problemas para outros municípios que ali são limítrofes, né? Eu concordo também. Se tem essa vantagem de fato conhecer melhor a região, também temos o desafio de que muitas vezes o impacto é muito maior do que só naquela região. Só que eu digo outra coisa também, que é interessante a gente lembrar que às vezes a legislação é feita diante de um tipo de tecnologia que que existia naquela época. Se você for observar hoje, a tecnologia já evoluiu, mesmo o código sendo novo, hoje já tem tecnologia que consegue ver o tipo de terreno que a gente está manejando. Né? Quando você vai fazer, por exemplo, um investimento em pivô, o rapaz de dentro da sala dele consegue entrar lá na sua terra e ver as ondulações e tudo. Então, assim, se essa tecnologia já está presente no mundo privado, digamos assim, por que ela não vai para os órgãos públicos e a gente possa fazer essa concentração numa escala maior, né? Numa escala estadual, talvez, né? Que aí mitigaria um pouco esse problema do regionalismo versus o dano ser maior do que só no município. Eu acho assim, precisamos investir mais em tecnologia em níveis também do ponto de vista administrativo mesmo do Estado. O Estado, no Brasil, para algumas coisas, me parece que ele está preso ainda em vários mecanismos que já não deviam estar sendo utilizados mais. E eu acho que, assim, sobre essa decisão do STJ especificamente, entre a decisão e a publicação das notícias, eu acho que houve um distanciamento muito grande, porque se você, no meu caso, eu não li o acórdão inteiro, mas li as notícias. Se você ler só as notícias, dá a entender que o STJ liberou fogo em todo lugar, de qualquer jeito, que está tudo liberado. Basta ser usina. Basta ser uma usina. E não é muito bem assim, não foi isso que o STJ decidiu. Então, eu acho que, além disso tudo que a gente está conversando, quando o assunto é queimado, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar sobre isso, para não gerar dúvida e não gerar algo na cabeça da pessoa que vai ter uma consequência muito ruim se ela fizer uma queimada que ela acha que é legal, quando na verdade não é. Sim, eu acho que desse aspecto que você falou, ele traz outras questões também, que olha, gente, o fogo, ele não, assim, ainda que ele seja permitido, ele não está aberto a você fazer qualquer coisa e não ter responsabilização sobre isso. Mas só antes de entrar nesse aspecto, eu só queria finalizar em relação à questão da municipalidade. Eu acho também que uma decisão ficar só a critério do município, a gente traz algumas questões que são de ordem política. E aqui eu não estou entrando no mérito se é correto corrupção, se é correto. Não estou falando isso. Eu só estou falando o seguinte, que quando chega uma empresa muito grande para um município muito pequeno, talvez a decisão política, ela fica mais sensível aos interesses da empresa. Por quê? Porque às vezes você pode fazer uma análise assim, não, peraí, do ponto de vista econômico vai ser bom para a cidade, mas e o restante do ponto de vista? A gente tem alguns casos aí, em algumas regiões do país, que existem estudos que quando há uma concentração muito grande de produção desenfreada, com muita queimada, ainda que legalizada, isso influenciou diretamente em alguns números de saúde, com doenças de ordem respiratória, né? Isso. Um EIA-RIMA, um estudo de impacto ambiental, ele pode ser feito de forma direcionada. Então, ele vai atender os requisitos mínimos necessários, mas ele vai direcionar o estudo para um norte ali que não necessariamente vai ser o melhor para aquela região. Vai ser o melhor para a empresa que está pedindo aquela licença, aquela autorização ali. A gente tem um debate aqui, né, de que no último caso a decisão é humana, né?
Sim. E a lesão humana sempre vai ter fatores que não são objetivos. Sim. Tendo fatores que não são objetivos é muito difícil. Então, assim, da mesma maneira que o Luiz está falando, existem pessoas que vão sempre direcionar para poder entrar no limite, em outros casos, claramente, eram casos que deveriam ter sido deferido o benefício e a pessoa não dá, simplesmente porque ela não gosta da ideia. Então, assim, a gente passa pro bem e pro mal, né, digamos assim, depender muito de uma conscientização do servidor público, ao passo que, na minha visão pelo menos, eu acho que as decisões deviam ser pautadas mais em critérios técnicos bem objetivos mesmo, para que tirasse a opinião humana sobre algo do aspecto central daquela decisão. Sim. Agora, voltando para aquela questão que o Luiz falou, uma coisa que a gente vê acontecendo aqui na nossa região, a gente tem muita plantação de cana e o fogo, ele vai se alastrando, pegando em outras propriedades, né? Mas e aí, a queimada, quando ela é legal, ela exime aquela empresa ou aquele produtor da responsabilização por terceiros? Bom, na prática, o que acontece? A queimada legal, ela pode ser tanto por região, o município pode fazer uma legislação municipal autorizando a queimada naquela região em determinados períodos do ano, ou ela pode ser dada por meio do licenciamento específico, né, para aquela propriedade. Agora, independente se é por região ou se é um licenciamento da propriedade, ela tem limites territoriais e limites de extensão, de dano inclusive, né? Isso quer dizer que se de uma queimada legal o incêndio passar para sua propriedade de forma descontrolada, a empresa vai ter que responder por dano de terceiros aquilo, né? Não só a empresa, né? Até um produtor mesmo que faça uma queimada aqui e ali, ele tem que entender que a queimada é risco. A gente conversou isso antes de gravar e o Eduardo colocou isso ali. Queimada é risco. Fogo, a partir do momento que ele é instalado ali, você pode até ter um controle a priori, com base no projeto que você fez e tudo, mas é muito fácil dele sair do controle de quem está fazendo o manejo ali. E se sai, você vai ter que arcar com as consequências civis, que é a parte de indenização, talvez uma responsabilização administrativa ou até criminal, dependendo das consequências daquele fogo ali. Então, todo mundo que faz esse uso tem que estar ciente disso. A diferença de uma queimada controlada por um incêndio é só o descontrole. O descontrole não está na ação humana. Às vezes ela está na própria natureza, às vezes dá um vento muito diferente, não inesperado. E nesse ponto de vento é interessante porque do ponto de vista civil, a gente tem os institutos aí do caso fortuito ou força maior, que não em comum é utilizado para justificar qualquer coisa, né? Bem claro necessário deixar bem claro aqui que caso fortuito e força maior não se enquadram para justificar que um fogo saiu de uma área e foi para outra área de forma desgovernada. Isso porque é entendimento jurisprudencial do TJ aqui de Goiás que em tempos de seca é sabido por qualquer agente que esteja dentro de uma produção rural que o vento é uma coisa comum e que é claro que isso pode sair do seu controle, né? E hoje a gente tem meios tecnológicos para você saber qual que vai ser o vento, qual que vai ser a velocidade, qual que vai ser a direção dele, se aquele vento vai estar carregado de partícula ou não. Você tem tecnologia para prever isso para os próximos dias. Então, se você tem uma condição desfavorável e você aceita aquilo e vai lá e dá início a uma queimada, você está aceitando todos os riscos que vão advir dali. Mas mesmo que seja possível planejar, porque eu não sei se é possível planejar com tal nível de detalhamento. O detalhe é pequeno, é alguns dias de janela, mas você tem aquela tecnologia. Então, assim, ali na hora as coisas podem mudar. Então, você imagina que o vento vai estar, sei lá, 10 km por hora e naquele momento ele vai para 30 e você não tinha nenhuma expectativa sobre isso. Isso acontece também. Só que o fato de ir para 30 ainda é sua responsabilidade. É isso que eu acho que tem que ficar na consciência das pessoas. Ainda que não ainda que não seja perceptível por nenhum tipo de tecnologia e aquilo ali muda o fator, alguma coisa acontece ali que muda o evento da queimada controlada e ela se torna um incêndio, esse incêndio é sua responsabilidade, civilmente falando, ambientalmente e eventualmente até criminalmente, né, para alguns casos que a gente sabe que podem acontecer. Sim. Agora sim, eu acho que a gente trouxe esses aspectos legais aqui, conceituais, que são muito parecidos com o que a gente já falou outras vezes sobre queimadas, mas eu queria trazer um pouco de discussão aqui, até pegando o gancho da nossa abertura, que é perguntar se a queimada legalizada é legal. Por quê?
Nos últimos anos, a gente teve um aumento de fogo no nosso país muito considerável. E isso passou a virar uma notícia muito maior, não só a nível nacional, mas também de forma internacional. Quando a gente para pegar todos os aspectos positivos, tecnicamente falando, do fogo, em detrimento de todos os aspectos negativos que ele traz, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista da visão que o mundo passou a ter do Brasil, eu acho que a gente tem que discutir um pouco. O fogo aí pelas usinas, pelos produtores rurais, ele é utilizado para preparar o solo para o cultivo da safra seguinte, né? Só que assim, isso eu acho que não é o debate. Roberta, acho que não deve ser o debate. Eu entendo que o fogo, ele cumpre aquele papel. Fala assim, Roberto, o fogo é ruim para a terra? Não, eu não acho que esse seja o debate. Eu acho que o debate tinha que ser assim, gente, a gente está em 2022. O agro brasileiro é um agro dos mais tecnológicos do mundo. O fogo ainda devia ser o meio necessário para chegar nesses mesmos resultados. A gente já não devia, nessa altura do campeonato, ter outras formas de não precisar de usar o fogo para chegar nessa mesma questão? Eu acho que o fogo, a queimada legal, por meio da sessão que você falou mais cedo aí, ela tem que ser a última alternativa, seja da usina, seja do produtor, seja de quem for, fazer o uso ali. Se ele passar por tudo e não conseguir achar uma alternativa que seja viável para ele, seja porque ele não tem acesso, seja porque ele não tem dinheiro, aí ele se usa da queimada. Agora, se ele tiver como usar outro tipo de tecnologia, a queimada não deve ser utilizada por tudo isso que a gente falou aqui. Estou alinhado com o Luiz também. E outra assim, a gente está falando muito do aspecto de usina, né? Mas se você for pensar, eu acho que uma coisa que fez aumentar muito os incêndios no Brasil, assim, eu não tenho dados sobre isso, é uma percepção mais de olhar a realidade, né? É o seguinte, antigamente a gente não tinha a cultura do plantio em cima da palha, como a gente tem hoje. E palha seca é material combustível, é fato, assim. Então, à medida que a gente vai utilizando de uma tecnologia que o Brasil inventou, de manter palhada, fazer matéria orgânica, né, e essa palhada vai ficando por cima do solo, ela vai ficando muito exposta a novos incêndios. Inclusive em canas. Antigamente você colocava fogo na cana, controlava-se ali para a colheita, depois aquilo ali não tinha mais palhada. Então, assim, a chance de ter um incêndio descontrolado diminuía consideravelmente. Agora não, a gente colhe a cana por meio da colheitadeira, então, assim, todas as fazendas têm muita palha para pegar fogo, né? Então, isso gera um descontrole. Então, é aquela ideia, né? Se lá atrás o problema no Brasil, em algum momento, foi erosão, neste momento, a gente tem uma palha que está por cima do solo, que a gente depende dessa palha, a verdade é essa, para produzir. Inclusive, ela está fazendo o Brasil produzir mais. Só que essa palha também é um material combustível, assim. Então, tem técnicas. Aí você vai fazer aceros, né? Perto das suas divisas. De tantos metros você faz outro recorte, porque se algum fogo chegue, ele não pegue uma área muito grande. Mas isso hoje é um desafio da agricultura, eu acho, de uma maneira geral no Brasil, por conta dessa característica da gente ter mudado a forma como a gente planta. Quando a gente plantava na terra nua, digamos assim, no solo diretamente, esse problema de queimada era muito, muito menor. Só para deixar muito claro aqui o que a gente está falando, no começo da conversa aqui eu falei sobre a novela Pantanal e tudo, e sobre os incêndios que vem acontecendo no Pantanal nos últimos anos. Não é isso. A maioria dos incêndios que aconteceram ali foram incêndios criminosos. Não foi alguém que foi ali tentar fazer uma queimada legal, controlada, autorizada pelo Estado e perdeu o controle. Não é isso que aconteceu ali, não é isso que a gente está defendendo. Então a gente tem que ter muito claro isso em mente. Aquilo lá, e muitas queimadas que acontecem aqui, até mais cedo a gente estava conversando aqui, o Eduardo já sofreu isso na fazenda dele, a Roberta, não sei, mas o Eduardo deu um testemunho aqui sobre alguém que foi lá e propositalmente atirou fogo na produção agrícola do Eduardo. Isso é um crime. Então, assim, não é isso que a gente está falando aqui, são conversas muito diferentes. Na verdade, a própria palavra incêndio, ela já parte do princípio que ela é ilegal, né? Ela não é uma palavra que é o fogo o problema é que quando né? isso sai para a grande imprensa, os termos são feitos como sinônimos. Sim. Não, aqui a gente só está discutindo sobre aquilo que o Estado vira e fala, pode fazer. É que eu, Roberta, novamente acho assim, a gente está falando aqui, tem medidas preventivas de se eliminar as possibilidades disso virar um
problema, um desastre, deixar de ser uma queimada e passar a ser um incêndio. Mas eu só acho que a gente devia ter mais estudos voltados não para a prevenção de incêndios, mas assim para não utilização de fogo de forma nenhuma no futuro. Mas, Roberto, eu acho que, de uma maneira geral, já quase não usa mais, sabe? Assim, se você comparar com 15 anos atrás, a quantidade de incêndio que se colocava numa usina era pelo menos 10 vezes maior, porque 100% do canavial, ele era incendiado. Você entendeu? Então, assim, a gente já vem melhorando isso. Eu acho que talvez, a questão é, há como zerar a queimada? Isso eu não tenho essa resposta. Eu acho que a gente tem que caminhar para isso. Eu acho que depende muito, assim, do bioma que está inserida aquela produção agrícola e tudo. Por exemplo, eu tive a oportunidade de ir no canavial lá em Pernambuco, que é o canavial que foi gravada aquela novela Indomada. E em algumas partes do canavial a máquina não chega, porque fica em costas, e se declive muito grande, a colheitadeira não chega, ela é muito pesada, ela ia capotar. Então, nessas partes lá, a usina queima aquela partezinha ali e eles fazem a colheita manual. Mas é uma situação que não existe tecnologia para que não seja feita daquela forma ali, né? O Brasil é um continente, né? Então, assim, os terrenos são diferentes, o clima é diferente, a textura do solo é diferente, tudo é diferente em todos os lugares. A gente começou a falar um pouco aqui da nossa região, mas é claro que eu acho que a gente aqui não tem nem condição de falar de todos eu acho que o conceito tem que ser esse. A queimada é legal, pode ser feita em algumas situações, beleza, mas para chegar nesse ponto você tem que uma avaliação anterior, fazer uma avaliação para descartar todos os outros métodos antes de se chegar na queimada. E aí, beleza. Mas a queimada não tem que ser a primeira opção. Isso para o presente, né? Mas eu acho que para o futuro, as empresas que se utilizam desse expediente deveriam, sim, cada vez mais buscar formas disso não ser o principal fator. Eu acho que a gente cobrar isso de grandes empresas, ok, mas um pequeno produtor, às vezes, ele não tem acesso a isso. Então, a gente tem que fazer com que esse pequeno produtor que vai se utilizar da queimada no momento tem acesso a esses outros métodos. Se ele tivesse acesso e mesmo assim ele escolher utilizar, aí eu acho que já é um problema. Não, mas assim, agora, cobrar dele que ele utilize disso quando ele não tem acesso aos outros meios também é um problema. Sim, mas eu acho assim que isso aí é uma questão até econômica, né? De demanda e oferta, né? Eu acho que se você cria condições que hoje talvez não sejam economicamente viáveis para todos os produtores, com o tempo a utilização disso vai acabar chegando no médio. Assim, o acesso que eu falo, hoje ele existe em determinada medida. Até o Senar tem cursos sobre queimadas controladas. Então, assim, basta que o produtor vá atrás um pouquinho e os cursos lá são gratuitos. A gente já falou disso várias vezes aqui. Então, o acesso que eu falo é ter disponibilidade e fazer com que o produtor entenda que isso é necessário para ele. Bom, gente, é isso aí, né? Eu quero, agora, já caminhando para o final, né, falar o seguinte, gente. Mais uma vez, nem todo incêndio, nem toda queimada vai virar um incêndio. Normalmente, as queimadas começam com um determinado horário, tem um determinado horário para terminar. Então, assim, tem um procedimento que tem que ser aplicado. Uma licença, né? Tem um projeto. Tem um projeto, mas mais que isso, também tem uma técnica que é utilizada durante a execução da inclusive, coisa. Nessa época do ano aqui, no centro, em Goiás especificamente, que é o que eu sei, o Corpo de Bombeiro ministra cursos sobre controle de queimada, sobre teve um problema ali e saiu do controle. O que você tem que fazer, o que você pode fazer para minimizar e controlar aquele fogo ali. Então, procure os órgãos competentes para você saber o que você pode ou não fazer e como fazer. Isso é importante. Eu deixo até aqui o convite para as pessoas, né? Como é que tem sido essa questão na sua região aí, né? As queimadas estão aumentando, estão diminuindo? Vamos fazer um debate sério, assim, até em nível nacional, assim. Sim. Porque a percepção que a gente tem, lógico, de um recorte muito específico, muito regional, vem diminuindo. Ano a ano vem diminuindo. As queimadas legais, né? Sim. Não estou falando só para ficar bem claro. Tá. Assim. De como tem funcionado e assim, se vocês veem alguma prática diferente, o que está acontecendo de diferente que está diminuindo isso, seria legal as pessoas comentarem com a gente. Sim, e nisso, separem o joio do trigo nas reportagens aí. Nem tudo que você lê, na verdade, está sendo feita de forma descontrolada, né? Busque a fonte original. A gente teve aí, alguns anos atrás, uns vídeos aí de gente sendo demonizada nas redes sociais. Na verdade, era o Corpo de Bombeiro fazendo um contrafogo, né? Então, assim, se cerque de informações verídicas.
políticas. Por quê? Porque aquilo que é ilegal a gente tem que pedir pela penalização. E aquilo que é legal, a gente pode discutir a legislação, mas não está sendo feita nenhuma prática irregular. Obrigada e até a próxima. Gente, se você quiser mais informações técnicas sobre incêndios e queimadas, conceitos, vá lá no nosso outro podcast. Eu vou pedir pro pessoal linkar ele aqui embaixo aqui. Você assista aquele, assista esse, fique bem informado aí. Tá bom, é isso. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até.